Sejam bem-vindos ao Mais Geek! E vocês não sabem o prazer que é estar aqui, ó, nesse lugar de direito, para dar um bom dia, uma tarde, uma boa noite para vocês aqui, ó. E queria dizer também aqui, ó, senti saudades, devo falar. O programa tá um pouco diferente hoje, vocês podem estar notando, mas vocês nem vão reparar porque o assunto é um pouco polêmico, porque, ó, eu vou chegar pra vocês e perguntar assim, qual o vilão mais forte da Marvel que você já viu? Porque assim, temos 14 anos de história e uma declaração muito polêmica, Rafa. Muito polêmica, de Taika Waititi, que disse que o vilão dele em Thor, Amor e Trovão seria o vilão mais forte desse rolê todo. E aí? Quem é esse vilão? Esse vilão é Gorr, o carniceiro dos deuses, um personagem relativamente novo aí no universo Marvel. Ele chegou, bateu o martelo, disse que ele é o melhor, mas ele é o melhor comparado com quem, Haterman? Bateu o martelo. Olha, isso vai ser uma discussão. Vai. Uma discussão daquelas tensas. Mesmo porque o Gorr nem estreou ainda. E sabe como é que é a cara dele? A gente viu uma foto numa embalagem. E aí, Léo? Uma declaração com muita confiança de um diretor que a gente tem certa confiança, então dá pra aguardar com certa antecipação aí. Se você quiser mais desse tipo de notícias e dessas discussões que a gente vai ter aqui, você pode também ir lá no www.geekhere.com.br, que é onde a gente escreve nossas matérias e nossas notícias sobre o mundo da cultura pop, inclusive muito, obviamente, porque toda hora tem alguma notícia de filmes da Marvel, né? E agora mais essa, né? Pois bem, deixando de lado e fingindo que a gente nem reparou a piadinha do bater o martelo que o Rafael fez em relação ao filme Thor, Amor e Trovão, eu queria... Não explica a piada. Não, mas eu queria, porque valeu muito. Valeu muito. Eu queria... Destacar novamente. Eu queria destacar, a Rafael foi muito boa, muito boa. Eu queria perguntar logo de cara para vocês, o que vocês acham que faz um vilão ser um vilão bacana? Porque a gente tem alguns aí já, né? Cara, um vilão bacana tem que ser um personagem bom, pra começo de conversa. A Marvel, o MCU passou um bom tempo com um certo problema de vilão meia-boca, porque era uma série de vilões que era basicamente o herói com uma cor diferente. Teve bastante disso, né? Pesado! Homem de Ferro, Monge de Ferro... O Jaqueta Amarela, que Jaqueta era o Amarela... Homem-Formiga Amarelo... É o problema que a DC sofre um pouquinho também, né? Não sei se a DC sofre cara, tanto. Pô, tem o Shazam, tem o Adão Negro, tudo tem bem. o Flash, tem o Flash Reverse. A ela gosta de fazer Guerra das Cores, mas além de a Guerra das Cores, você tem vilões extremamente significativos, né? Sim. Eu acho os Icônicos. vilões... Quando você fala de vilão da DC, é inevitável já não vir um Coringa ali na cabeça da galera. Não, sem dúvida, concordo. Então, quando você começa a puxar essa discussão pra Marvel... Qual que é o primeiro que vem na cabeça? Inclusive você em casa, qual que é o primeiro? Eu acho que tem um problema da Marvel, que é quando você pega, por exemplo, a DC, você pega o Superman e o Lex Luthor, eles são muito opostos como ideias diferentes. O Batman e o Coringa são muito opostos como ideias diferentes. A Marvel tem alguns ótimos vilões, mas eles têm muitos vilões que são opostos no sentido de que eles são iguais, só que eles estão de lados diferentes do conflito. Vários dos melhores vilões, a gente vai falar isso talvez depois, vários dos melhores vilões da Marvel não estavam ainda dentro do que o MCU tinha acesso, né? Aí, enfim... tem esse pequeno detalhe, Tem né? esse pequeno detalhe. E às vezes eles poderiam, por causa disso, ter uma gama menor de vilões pra escolherem, pra de repente deixarem pro próximo filme, e aí eles tinham que se virar na hora. Por exemplo, Chicote Negro no Homem de Ferro 2. Eu acho que tem que saber escolher o vilão e eles não souberam escolher. Mas tem um aí problema também de Caecilius. Quem é Caecilius? Mas aí eu discordo um pouquinho de você, porque assim, eu acredito que eles têm um panteão grande de vilões na mão, o problema é a relevância deles. Porque se você for pegar o panteão de vilões do Homem de Ferro... Esse é um grande problema. Quem é um vilão bom do Homem de Ferro? Sabe? Cara, quem é laser vivo, mano? Laser vivo, você vai colocar o laser vivo no segundo filme? Você é Não, a cara- segura, cara. Isso é a cara de personagem que o James Gunn escolheria pra fazer alguma coisa. Provavelmente. Pra morrer. Provavelmente. Então a gente teve aí ao longo desses 14 anos, né? 14 de anos. filmes da Marvel, a gente teve alguns bons vilões e alguns bons vilões que foram queimados, né? Tipo Caveira Usou- Vermelha. Caveira Vermelha. Usou e foi Caveira embora. Vermelha senti Caveira falta. Vermelha, que é um vilãozão animal que foi usado, inclusive, com um ator para ser um contraponto a possível atuação não muito boa, né,
do Chris Evans, Que né? acabou sendo uma ótima que atuação. acabou mas, enfim. sendo, mas era o Hugo Weaving, Hugo Weaving, que é um senhor ator. nosso querido agente colocado- Smith, o Elrond, né? Sim, foi colocado ali pra ser o contraponto, mas que acabou... Pois é. Quem Acabou lembra do Caveira naquele Vermelha? filme. Quem lembra do Caveira Vermelha? Infelizmente a gente, mas pra quê, né? Porque é só tristeza. É capaz ele que as aparece pessoas- de novo. é Ele aparece de novo no. No Guerra Infinita. No Guerra Infinita, mas Mas não não é é o ele. Weaving. Não é Então, ele. não é cara. ele, e é capaz das pessoas lembrarem mais dele, Enigmático, Com manto, ali, e com tal, manto. com manto, do que lembrarem sabe, do Capitão América. Esse é um detalhe interessante porque a gente não teve. A gente teve alguns poucos bons vilões, mas a gente teve vários bons atores desperdiçados em vilões meia-boca, né? Sim. Você teve aí. O Hugo Weaving não foi desperdiçado num vilão meia-boca, mas teve um filme só. Teve o Mads Mikkelsen desperdiçado naquele Caecilius. Caecilius. Quem é Caecilius? Que era um personagem, até onde eu sei, ou original ou minúsculo dentro dos quadrinhos Marvel. E aí ele foi usado ali e eliminado. O Michael B. Jordan, num ótimo vilão, usado em um filme só. Então, Mas esse algumas volta, coisas a hein? gente- Esse eu ainda- Não tem eu ainda corpo, arrisco não que tem corpo, não tem Sem morte. corpo, sem Não tem morte. corpo, não tem morte. Eu ainda acho que volta, hein? É. Eu ainda acho que volta. Que, ó, mas ó, deixa eu só jogar mais uma pergunta aqui, só porque assim, a gente tá falando desses vilões e não poderia ser o caso deles não tiverem tido boas participações, porque eles não tiveram muito tempo de tela, não tiveram o mote do roteiro de explorar cada um deles de uma maneira, pelo menos, mínima, porque eles não têm nem isso, eles simplesmente estão ali pra ser, não, eu não concordo, e aí de repente tá lá de armadura lutando com... Eu não concordo com isso, porque eu acho que a gente tem uma coisa que tá. Um pensamento que tá tomando conta das nossas discussões, que é o fato de que esses universos compartilhados e seriados e tudo mais, a gente pensa em narrativas longas, a gente acha que um filme não é tempo suficiente. E parece que a gente esqueceu toda a história do cinema como se não desse pra compor personagens em 1h30 de filme. Ah, não, eu Dá digo- pra você eu compor digo- personagens em 1h30 de filme, e a gente teve, até vou trazer de novo o exemplo do Michael B. Jordan, que teve apenas um filme, que foi o Pantera Negra, e ele foi um personagem completo, com começo, meio e fim. Exatamente, que não, eu não se queria propôs dividir, a não. alguma coisa e teve o destaque dele e marcou até hoje. Sim. A gente não precisa que todo vilão seja o Loki, que apareceu em 500 milhões de filmes e séries e tudo mais, sabe? Não, o que Mas eu ia até- citar era o Thanos, na verdade. Eu até concordo com o Léo em partes, quando eles resolvem dar o devido tempo e respeito ao personagem. Porque quando você tem um filme que tem 15 heróis, Não, tem isso também. como que o vilão vai sair e fazer alguma coisa? Que é o caso do Thanos. Não tem como o Thanos, se não tivesse em 2 filmes, os caras... Não, mas o Thanos é um filme de origem, pelo amor de Mas Deus. ele Tinha tem, 15 heróis, sei lá, mas 100 ele foi o heróis, protagonista ali, sabe? Tipo, O Thanos é até um caso diferente, né? Porque eu não sei se eu considero o Thanos um bom vilão, mas ele foi uma ferramenta de roteiro muito eficiente. Porque o Thanos não é exatamente um personagem bom. Ele é um negócio que a Marvel foi usando pra colocar em vários filmes e falar, ó, tá chegando, chegando, hein? E aí exato. foi juntando e deixando as narrativas de forma coesa. até que eles apresentaram o Até que Thanos. quando ele chegou, teve um impacto menos pela qualidade da composição do personagem e mais pela expectativa, né? Sim. A espe- Acho que ele ia causar. Acho que uma vilã que eles conseguiram aproveitar bem, tanto a atriz quanto a personagem, darem uma construção básica pra ela em 2 horas e pouquinho de filme, foi a Hela, em Thor Ragnarok. A Cate Blanchett é uma boa atriz, é uma grande atriz na minha humilde opinião. sim. E eu acho que ela representou bem a ameaça iminente ao bem-estar dos cidadãos asgardianos. Eu vou E com- foi uma vilã que o Thor não derrotou. Vou concordar discordando de você. Porque ela é uma ótima atriz e foi uma ótima atuação, porque ela curtiu demais, tipo, ela teve a chance de fazer essa vilãzona da Disney, assim, desse jeito, e ficou muito divertido. A Hela, pra mim, ela é um caso muito clássico do que os filmes da Marvel fazem, que é quase o oposto do que reclamam de filmes do Batman, que é os filmes da Marvel são muito mais sobre os protagonistas do que sobre os vilões, e os vilões são muito de segundo plano. Então, a última coisa que eu lembro de Thor Ragnarok, que é um filme que eu adoro, é a Hela. É Eu verdade. lembro da cena lá do começo que tem o teatrinho do Loki, eu lembro dos Surtur, diálogos. eu me lembro mais do Surtur, O Surtur. do que da Hela, cara. Os diálogos daquele personagem que eu esqueci o nome, que é o Homem de Pedra lá, que o Taika Waititi faz. Korg. O Korg. Korg. O Korg que... Eu não vou nem falar do Korg, porque o Korg é um Warbound do Hulk, que é um personagem que não tem nada a ver com aquilo. Ah, mas ficou divertido no filme. É um recolor do Hulk, né? Não, Os Do diálogos coisa. do Thor com o Hulk, os personagens protagonistas dos filmes são muito fortes e os vilões são meio que um obstáculo que eles precisam superar porque esse é um filme de herói. Isso acontece bastante.
Então, lógico que eu adorei a Hela nisso, mas ela é tão pouco importante, Sim. sabe? Dentro do que faz o filme ser... É que acontece tanta coisa nesse filme, Então. tanta coisa que ela é só mais uma coisa ali no meio. Isso é uma coisa que eu acho uma discussão interessante. O que vocês acham que é um filme que é feito, tipo, a força do filme é o vilão? Cavaleiro tipo, das Trevas. Na Marvel. Ah, mas na Marvel? pensando num exemplo tipo o Cavaleiro das Trevas, que o Coringa do Heath Ledger é o que faz o filme ser bom. Se mover. Tem algo assim num filme do MCU? Ou numa série? Porque eu diria que o Rei do Crime, O Rei do na Crime. série da Netflix do Demolidor, é isso. Faz Ou um pouco de o sentido. Homem Púrpura do David Jessica Tennant Jones. na Jessica Jones. A própria Agatha Em Harkness. filmes, a Agatha Harkness Tem ali um... a Agatha Harkness é a parte que eu menos gosto É? no WandaVision. Mas tem algum que vocês acham que acontece isso? Cara, em filme... Tirando esse que você falou, ficou um pouco difícil, porque... Eu dei todos os exemplos, desculpa. A maioria é... Cara, pela estrutura... O Killmonger que a gente já pela falou. estrutura, talvez o Talbot no Hulk. Nossa, nem lembro desse filme mais. Talbot no Incrível Hulk. Porque o Incrível Hulk tem aquela questão do personagem, o herói não poder aparecer a todo momento por ser um monstro e tal, e o Talbot ser o vilão caçando ele e colocando até a filha em risco em muitas partes do filme. Faz sentido. Ele Talvez, merecia um filme, né? mas por conta disso. Eu E ainda colocaria que- nesse carnaval aí o Barão Zemo. Porque ele conseguiu o Guerra que nenhum Civil. vilão que lutou contra os Vingadores conseguiu: fraturar a equipe. Separar a É equipe que e ele acabar não com os guia Vingadores. a história. Mas o que faz o Guerra Civil funcionar é Capitão América e Homem de Ferro. É o Ele conflito, Pantera. é o conflito entre os dois e o empurrão que o Zemo dá. O cara Zemo, deu- ele aparece no final pra fazer esse conflito eu não diria explodir, isso, sabe? não, eu também não. E aí Talvez, ele podia, se mas... você considerar o Soldado Invernal o vilão do filme Soldado Invernal, Aí sim. tem o Soldado Invernal. Tem o Soldado Talvez. Invernal. Ah, o Soldado Invernal. E nossa. eu diria que agora no Doutor Estranho, não sei até até nesse ponto que vai sair esse vídeo se já é spoiler, mas a vilã do Doutor Estranho faz o filme ser muito mais legal do que o próprio Doutor Estranho pra mim. Sem dúvida. No segundo Doutor Estranho Sem dúvida, No sem cara, é dúvida. que eu gostei muito do Benedict Cumberbatch nesse filme. Eu não consigo. Eu não acho que ele consegue. Que ela Eu consegue, gosto não. mais da vilã. Eu gosto dela, mas não acho que ela superou ele, não. Mas é Opiniões. opiniões. Estamos aí pra divergir. Né? Mas realmente a Marvel tem essa questão de... ele criou um ambiente tão... A Marvel é uma sitcom gigante que a gente gosta de todos os pessoal, as pessoas que estão ali na casa do Friends. A gente quer ver esses caras. E aí tem um vilão também. Que É uma alguém coisa muito tentando fazer recorrente. um malzinho ali, né? E os É. caras, opa! Tem que ter um mal pra guiar toda a história, né? Senão, Você que causa senão não faz muito sentido. ó. Eles não têm emprego, cara. É, exatamente. Ó, a gente ainda continua falando de vilões aqui no universo Marvel. A gente volta daqui a pouco, então não sai daí. Fica de olho que tem muito mais gente malvada aí pra gente falar, viu?